Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Temos aqui 3 estudantes do 8º ano E da escola. Ninguém fala, tudo bem. Vamos lá. Nossa aula de hoje, você vai começar logo escrevendo lá no seu caderno, data 6 de abril. Língua portuguesa. Professor, sou eu, Márcio Campos. E você vai anotar lá a aula 25. Hoje é a aula 25. Continuação da atividade de charge. Nós já começamos uma atividade sobre os elementos constituintes da charge, que a gente viu que era a imagem, a ironia, personalidade e personagem. Então, passei uma atividade e agora você vai responder mais uma atividade. Continuação, então. Vou até relembrar aqui para vocês. Ó. Vou mostrar aqui. Prontinho, tá aqui, ó. Os elementos constituintes da charge. Nós fizemos a atividade, que foi algumas charges que eu coloquei aí para a gente responder se tinha ironia, qual era a relação entre o conteúdo e o título. E agora a gente vai continuar essa atividade. Deixa eu mostrar aqui mais alguma coisinha para a gente se lembrar. Foi isso aqui que a gente aprendeu, os elementos constituintes da charge. Imagem, ironia, personalidade, personagem. A gente viu, nós vimos, aliás, que a charge é um gênero textual e que ela busca retratar fatos políticos. Tá? Isso é muito importante de lembrar. A charge retrata fatos políticos. Daqui a pouco eu vou perguntar isso, tá? Num exercício. Tá falando sobre o que aí? Aí você vai ficar tentando adivinhar. Já estou dizendo aqui, ó, busca retratar fatos políticos. Isso não é a primeira vez, a gente já teve essa aula no dia 22 de março, foi a aula 13. Então a charge é um gênero textual e na grande maioria das vezes busca retratar fatos políticos, tá? E utiliza-se de humor. Pode ser outra coisa sem ser fatos políticos? Pode ser de conhecimento público, pode também, mas na grande maioria das vezes vai ser fatos políticos. Ok? Então, a gente aprendeu também que as charges elas fazem uma associação entre a linguagem verbal, o texto verbal, ou seja, a escrita, e o pitórico. O pitórico que ele fala aí são as imagens, a caricatura, as ilustrações. Okay? Então, ela vai se utilizar desses recursos não verbais e dos recursos verbais. Quais são os recursos não verbais? A imagem, o pitórico, as caricaturas, o exagero das imagens, o exagero das personalidades, das pessoas, ok? O exagero do corpo físico das pessoas que são feitos em caricaturas, junto com um texto verbal, uma escrita. Okay? Então, isso tudo vai reforçar o assunto que se refere. Nós vimos também que o objetivo da charge não é simplesmente provocar o riso. Esse é um ponto alto, provocar o riso, beleza. Mas não é simplesmente provocar o riso, é formar opinião através de uma reflexão. Faz-se uma reflexão. A gente aprendeu também que as charges, elas buscam retratar figuras humanas, ou seja, pessoas. Então, as charges, elas sempre mostram ali, ó, figuras humanas, pessoas.
tá? Mas em caricaturas, que são aqueles desenhos, aqueles traços que extrapola, que, que exagera no físico, ou uma orelha muito grande, um olho muito grande, uma boca muito grande. Não tudo de uma vez só, mas às vezes uma coisa só dessas para exagerar e provocar o riso, ok? A gente viu que outro elemento que constitui a charge é a ironia. E a ironia é dizer o contrário do que se pensa, tá? É afirmar algo quando a intenção é dizer exatamente o contrário. Já a personalidade que aparece nas charges são figuras públicas. As personalidades são figuras públicas. Tá? E as situações que elas são mostradas são situações ridículas para provocar o riso. Okay? Também tem a questão da personagem. A personagem é sempre baseada, sempre construída através de um modelo vivo, ou seja, alguém que de fato existe na sociedade. Por exemplo, o ex-presidente Lula era uma figura que só vivia-se o tempo todo falando sobre ele quando ele era presidente. E até hoje ainda se fala. Então, baseado nessa figura pública um modelo vivo, construiu-se várias personagens de charge, ok? Então, a gente viu esse exercício aqui que eu passei, né, essas atividades. A gente iria analisar essas charges. A primeira charge aqui mostra o título dela é aluno cliente, a gente já analisou. A segunda charge era aula virtual, nós já analisamos. A charge 3 era falta material, ok? Aí o exercício foi esse, ó. Que elementos da ilustração reforçam a temática da charge? Que elementos da ilustração reforçam a temática da charge? E letra B, compare o título da charge com o seu conteúdo. Poderíamos dizer que o autor utilizou a ironia na sua escolha? Justifique. Ok? Então, esse daí foi o exercício. Eu passei até aqui. Agora, hoje, a gente vai continuar isso aí. Hoje nós vamos continuar. Portanto, você escreva lá 6 de abril, que é a data de hoje. Língua portuguesa, aula 25, professor Márcio Campos. Continuação, o assunto de hoje. Aí você vai colocar, ó, continuação da atividade da charge. Ok? Agora responda. Alguém pode ler aqui para mim? Ô, professor, você não está apresentando tela, não. Ah, é? Não estou apresentando não, é? Foi mal. Agora sim. Então, como eu estava dizendo, a gente já viu tudo isso daqui, tá? Os elementos constituintes da charge. E agora a continuação. A aula de hoje, então, continuação. 6 de abril, língua portuguesa, professor Márcio Campos, aula 25, é a de hoje. Continuação da atividade da charge. Agora responda. Alguém pode ler aqui para mim, por favor? Observe a charge que satiriza o comportamento dos participantes de uma entrevista coletiva por causa do que fazem, do que falam e do ambiente em que se encontram. Considerando-se os elementos da charge, conclui-se que ela... Ok. Esse é o primeiro. Você vai botar lá primeiro. Quer dizer, aqui é o segundo quesito, que o primeiro a gente já fez na aula passada. Certo? Então aqui é o segundo. É para copiar, professor? Se você quiser copiar agora, tudo bem. Agora, preste atenção na explicação, viu? Porque você pode copiar também no final da aula, quando eu colocar esse arquivo lá no grupo. Ok? Então, ó, você vai observar a charge que satiriza. Alguém sabe o que é
satirizar. Sabe o que é uma sátira? Sim, não, talvez, não me lembro. Ok, sem resposta. Vamos lá, então. Uma sátira é um poema crítico. Um poema crítico, algo que critica, um poema que tem crítica. Ou simplesmente a gente pode colocar, ó, sátira é uma crítica. Ok? Então tá aí, explicação. Sátira é um poema crítico, um poema em que se critica. É simplesmente uma crítica. Também pode ser um poema jocosa. Um poema jocoso é um poema que provoca o riso, que tem alguma situação ridícula que provoca o riso, um exagero, alguma coisa. Ok? Então é uma sátira. Então ele diz que essa charge ela satiriza o comportamento dos participantes. Ok? Então, se ela satiriza, ela faz o que mesmo? Crítica. Oi, tem alguém aí em casa? Crítica. É o que? Não estou escutando. Alguém pode dizer para mim? Observe a charge que satiriza o comportamento dos participantes. Essa charge ela satiriza, hein? O que é isso? Satirizar o comportamento dos participantes. Ela critica o comportamento. Isso, então a charge critica o comportamento dos participantes. Ok? Esses participantes de quê? De uma entrevista coletiva. Uma entrevista coletiva. Uma entrevista coletiva é o que mesmo? Uma entrevista em que é chamado a imprensa. A imprensa é o conjunto de veículos que transmitem as mensagens, as notícias. Todos os veículos que transmitem notícias. Toda a mídia. Todos os repórteres. Até mesmo repórteres de outros países. Que tiver interesse naquilo ali, claro. Então, é uma entrevista coletiva. Ok? Às vezes simplesmente chamado de coletiva de imprensa. Ok? Então, essa charge ela satiriza, ou seja, ela critica o comportamento dos participantes de uma entrevista coletiva. Por causa do que fazem. Agora vamos entender um pouco aqui do que fazem, do que falam, do ambiente. Vamos analisar esses três fatos aí. Do que fazem, do que falam, do ambiente. Quem vocês acham que são essas pessoas que estão na mesa? Quem? Oi? Dá uma ideia aí, fala alguma coisa. Quem vocês acham que são essas pessoas que estão na mesa? Isso aqui foi tirado de uma prova do Enem, do 2009, questão 13. Quem vocês acham que são essas pessoas que estão na mesa? Parece até Os que estão na mesa parece governantes, sei lá. Muito bem, governantes políticos. Lembra que a gente já estudou isso e a gente viu que na aula 13, 22 de março, a charge é um gênero textual. Ela busca retratar fatos políticos. Pode ser outra coisa sem ser político? Pode. Conhecimento público. Okay? Mas na maioria das vezes,
A charge busca retratar fatos políticos. Portanto, vocês acertaram. Eu acertei, né? Governantes, políticos. Ok? Uma entrevista coletiva é o que mesmo que eu tinha dito? Já esqueceram. Uma coletiva de imprensa é o que mesmo? Incrível, né? E eu falei agora, não faz nem 1 minuto ainda. Ainda está contando os segundos ainda para chegar a 1 minuto. Ou seja, é porque vocês não prestam atenção, né? Enquanto a pessoa está falando, vocês tá olhando para cima, fazendo outra coisa e não presta atenção. Vamos lá, pela segunda vez. Uma coletiva de imprensa é uma convocação das mídias, de todas as mídias, dos veículos de imprensa, ou seja, os veículos de informação. Todos os veículos de informação. Quais são os veículos de informação que a gente conhece? Você assiste informação, você escuta informação. Por onde? Por quais meios? Pelo jornal. Televisão. Falem, minha gente, pelo amor de Deus, vocês não vão ser Na criticados, não. televisão, Eu jornal, juro que não vou botar vocês no rádio. paredão de fuzilamento, não, se vocês falarem. Vai não, ninguém vai pro paredão de fuzilamento. Vocês não vão morrer, não. Falem, pelo amor de Deus. Fala alto para a pessoa escutar. Parece que estão tudo na frente do guarda. Quando em motorista de carro, tudo bravo. Bota a cabeça pro lado de fora e grita. Mas quando para numa blitz, aí fica falando igual uma mocinha. Oi, seu guarda. Eu tô indo com a minha família, sabe? Fala alto pra eu escutar você, rapaz. Oxi. Os meios de comunicação. Você assiste as notícias, você ouve as notícias. Por quais meios você... Na internet. Ah, muito bem. Agora ele falou, botou a voz de machão, muito bem. Pela internet. Agora eu escutei. Que mais? Só a internet? Na TV. Na TV, muito bem. Rádio. Agora. Muito bem. Só esses 3 já tá bom. Ainda tem outros, viu? Ainda tem outros. Mas esses 3 já tá bom. TV, rádio, internet. Vocês acham que tem alguém que faz essas notícias chegarem? Tem um jornal também impresso. Tá se acabando, né? Já tem jornal aí que disse que não vai mais imprimir jornal impresso. Só online. Mas beleza. E vocês acham que essas notícias chegam como lá? Aparece do nada ou tem alguém que trabalha para essas notícias aparecerem? Na TV, por exemplo. Repórter. Os repórteres, muito bem. Então existe um conjunto de profissionais, né? E aqui a gente está vendo, ó, eles trabalhando. Os repórteres. Certo? Dá para ver algum equipamento deles aí? Dá. Aquele microfone. Microfones, que mais? Dá pra ver umas trombetas mais ou menos assim. Não sei. Uma trombeta, os repórteres usam trombeta para quê? Para acordar os políticos, é? Pode ser o que isso que ele está falando que é trombeta? Pode ser o quê? Os microfones. Câmeras, Câmera. muito bem. Microfone. Microfone, câmeras. Esses negócios aqui por trás, é uma cobra, um bocado de cobra que está aí no... É o fio. Os fios, muito bem. Fiação. Ok. Então temos de um lado esquerdo aqui os repórteres, do lado direito os políticos, os governantes. Então está feita aí a entrevista coletiva. Muito bem. Ali no exercício que eu mostrei para vocês, disse que por causa do que fazem, do que falam e do ambiente. O que é que os governantes fazem?
Qual é o papel, a função dos governantes? Digam aí para mim. Deixar o Brasil melhor. Governar. Ou eu não consigo escutar, fala alto. Governar Sim, lógico, governar. E o que significa governar? É fazer o quê? o mundo melhor. O mundo não, o Brasil, sei lá. Mandar. Sim, é tentar fazer um mundo melhor, um Brasil melhor, mas através de quê? Como? Dinheiro. Dando Mandando. dinheiro às pessoas, é? Não, o dinheiro, tipo, Sim, sei lá. o dinheiro eles arrecadam, o dinheiro da população. É. E eles fazem o quê com o dinheiro? Investe Manda Em, construir, investe, muito manda bem, vá, construir continue, hospital. investe em, no Brasil. na saúde. Quando fala No saúde, Na tá, educação. na educação. Quando fala em saúde, tá falando em quê? No Hospital. hospitais. Hospitais, Posto. atendimento, médicos, Escola. remédio, hospitais, não é? E quando se fala que investir na educação, o que é que tá? É como isso? Nas escolas. Escola. Nas escolas, Prefeitura. muito bem. Professores. Professores, material didático, Alunos. alunos, formação, muito bem. Então, isso é o que eles fazem, né? O que deveriam fazer os governantes. Beleza. Já viu o que é que eles fazem. Aqui ainda diz o seguinte, ó, na atividade ainda diz o seguinte. Do que falam. Eles estão falando alguma coisa aí? Senhores, a ideia é criarmos um conselho que coloque em prática medidas efetivas contra o desmatamento. É isso? Quem falou isso? Luiz Henrique. Quem? Luiz Henrique. Não. Beleza, Ah, Luiz tá. Henrique. Os Entendi, foi você. políticos. Sim, os políticos, é isso mesmo. Ok. Então eles falaram aqui, né? Era o que mesmo? Era uma entrevista coletiva. Se é uma coletiva, eles querem falar para o povo escutar. Né? Eles querem falar. E eles falaram isso. Ó. Senhores, a ideia é criarmos um conselho que coloque em prática medidas efetivas contra o desmatamento. Contra o desmatamento. E a Desmatamento de árvores. última parte diz o seguinte, ó. Deixa eu ver. Do ambiente em que se encontram. Qual é o ambiente que árvores. eles se encontram agora, nesse momento aí da charge? Onde é que eles se encontram? Não. Parece até um negócio de árvore, sei lá. Parece. Que tem umas Tem árvore plantinhas ali aí? Onde é que atrás tem dele. árvore que eu não tô vendo? O desmatamento. Sim, eles estão no desmatamento. Não. Eles estão meio que no lugar onde estavam as árvores aqui e tiraram as árvores. Certo. Então Porque tem umas poderíamos plantinhas dizer no que eles final. estão na floresta. Só que Isso. arrancaram todas as árvores, é isso? Isso. Aham. Muito bem. Então é isso mesmo. Parece um deserto agora, né? E por que está É. deserto? Porque foi tudo devastado. Ou seja, teve o desmatamento e acabou com tudo. Não é isso, gente? Sim. 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 E o bate-papo rolando solto aí, né? Vou ter que desligar aqui esse bate-papo, porque vocês estão falando muito ali e não prestando atenção na aula. OK, não OK. Muito bem. Então, ó, já devastou tudo ali, minha gente. Já acabou com tudo. E eles estão discutindo como colocar medidas efetivas contra o desmatamento. Mas agora já é tarde. Já acabaram com tudo. Portanto, considerando-se os elementos da charge. Será que a gente estudou isso já, os elementos da charge?
Estudamos, eu não sei, não me lembro. O que é que vocês acham? Já estudou, menino. Quais são mesmo os elementos da charge? Imagem, ironia, personalidade, personagem. Isso. Já estudou. A imagem é o pitórico. Pitórico se refere a um retrato exagerado das personagens. Com o objetivo, é claro, de dar uma crítica política ou social. É o que? Pode falar. É tipo crítico, como o nome daquele negócio mesmo? A ironia. Não. É só um pouquinho mais pra cima, que eu esqueci o nome. Satirizar. Não, não é aí não, é no pique. Eita, agora lascou. Cadê? Tava lá embaixo que o senhor falou. Que era aquela imagem estofada. Aqui, ó. Pictórico. Que é a imagem Tá, estofada de sim. madeira. Pitórico. Pela madeira. Pitórico são as imagens, não é? Retrato, tipo, que eles pegam Isso, e passam a madeira. retratos, imagens, caricaturas, ilustrações, né? Isso. A imagem faz a construção de sentido, ok? E sempre se procura retratar figuras humanas nas charges, ou seja, pessoas. A ironia, o que é? Alguém lembra o que é ironia? Ao contrário daquele que se pensa. Isso. É dizer ou afirmar algo quando a intenção é dizer exatamente o contrário. A personalidade são figuras públicas que são expostas a situações ridículas. Como que essa situação fica ridícula? Exagerando os traços, as pinturas, exagerando o físico, okay? Para provocar o riso. A personagem é sempre baseada num modelo vivo, ok? Num personagem vivo que existe na sociedade, ok? A gente já estudou, então, os elementos que constituem a charge. Foi? A gente já estudou. Portanto, ele diz, ó, considerando-se os elementos da charge, conclui-se que ela quem? A charge. Considerando-se os elementos da charge, conclui-se que ela, a charge, defende o desmatamento. O que é que vocês acham? A charge defende o desmatamento. Essa charge aí, ela defende o desmatamento? Sim. Sabe o que é defender, né? Defender, você está a favor de... Eu acho que não. Não, então não. Ah, não. Essa charge não está defendendo o desmatamento, não. Então, essa primeira letra A está errada. Vamos na letra B. Agora. A letra B diz o quê? Alguém pode ler aí? Valoriza a transparência pública. Isso. O que é transparência? Só transparência. Só a palavra transparência. É o quê? Transparente? Sim. E significa o quê? Algo meio que invisível, sei lá. Invisível? Não dá pra ver. Não é geralmente o contrário, não. Transparência é algo que não dá pra ver ou é algo que dá pra ver? Sei lá. Que não dá. Não dá pra ver. Vamos lá. Eu comprei um carro. Comprei um carro novo. Vou pegar ele. Peguei ele na empresa, na concessionária. Os vidros, eles são transparentes. Os vidros do carro, da frente, de trás, as janelas, elas são transparentes ou não? Só. Oi? Não. Não, os vidros não são transparentes. E Não dá para ver nada, não.
Por exemplo, o vidro da frente, o chamado para-brisa, ele não é Dá pra ver. transparente. Então, quando eu compro um carro, eu tenho que arrancar o vidro da frente para eu poder enxergar, não é? Não, ele é transparente. Então, vamos lá, vamos construir tudo de novo. O que é transparência? É o que está escondido, que não dá para ver, ou é o contrário Dá pra disso? ver. Hã? Algo que dá pra ver. Sim, muito bem, agora melhorou. Transparência é algo que é mostrado para todo mundo ver. É que não está escondido, é que dá para ver. Ok? Todo mundo entendeu o que é transparência? Agora, o que é transparência pública? Quando a gente fala de pública, está falando que é do povo. Transparência pública é as contas do governo, que são mostradas, não podem ser escondidas. Transparência pública é mostrar tudo que o governo anda fazendo. As contas, o salário, as empresas que são contratadas, os gastos com a empresa A, com a empresa B, quanto foi pago, quanto que entrou, as receitas e as despesas. As receitas é quanto de dinheiro entra no governo. E as despesas é quanto de dinheiro sai do governo. São serviços que são contratados e são pagos. Então, mostrar a listagem com todos esses gastos, com todos os dinheiros que entram, com os salários que são pagos, o nome disso é transparência pública, é mostrar. E existe um site, tá, que qualquer pessoa pode acessar. Você digita aí no buscador portal da o quê? Transparência. Vamos colocar aqui, portal da transparência, Cabo de Santo Agostinho. Então, Cabo de Santo Agostinho. Olha o endereço aqui, tá conseguindo ver o endereço público? http://transparência.gov. Gov é o quê? Governo. .br. BR é que país? Brasil. Muito bem. Então tá aqui, ó, portal da transparência da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. Já tá conseguindo ver aí os números com gastos, com recursos? Já dá para ver, sim ou não? Oi, tem alguém aí? Sim. E já dá para ver, ó, já tem uma noção aqui, ó. Recursos transferidos para o Estado e seus municípios. Ou seja, o Estado de Pernambuco transferiu para os municípios 4 bilhões e 410 milhões de reais. Recursos transferidos apenas ao município do Cabo. Apenas ao município do Cabo. 47 milhões. Tá? Então, tá aqui, ó, portal da transparência, com gráficos, com tudo. Transparência é mostrar, não é esconder. Esconder, então, não é transparência. Tá? Então, ó, qualquer pessoa pode entrar no portal da transparência de qualquer município. Portal da transparência. Então, quando ele fala aqui, ó, transparência pública, ele está falando de quê mesmo? Mostra o público. Quen, quen, quen. Ninguém entendeu nada. Bora, minha gente. Eu quero saber agora. Eu estou perguntando a vocês. Expliquei tudinho. Assim que eu termino de explicar, eu pergunto e vocês não sabem. Já esqueceram, foi? O que é transparência pública? Mostrar algo pro público. Mostrar Pra algo para o todos ver. público. Uhum. Todos ver. E que algo é esse? O salário, os gastos.
o De quem? ambiente. Dos gastos de quem? O salário do professor é Não. de quem? Do governo. Letra B, então ele pergunta. Ele diz, né? Que considerando-se os elementos da charge, conclui-se que essa charge aqui, ela valoriza a transparência pública. E aí? O que é que vocês acham? Essa charge está valorizando a transparência pública? Não. Vocês estão vendo aqui a satisfação do governo. O governo está mostrando aqui os números, está mostrando os gastos aqui que teve, está mostrando aqui. Então, como é que está Não. valorizando a transparência pública? Não, não está valorizando a transparência pública. É porque ele convocou uma coletiva de imprensa para dizer as coisas ao povo. Isso é transparência pública? Não. Faz parte, Não. mas não é. Ok? Letra C. Essa charge, nós concluímos com essa charge que ela destaca a autuação dos ambientalistas. Alguém tem alguma ideia do que seja um ambientalista? Não. Mais ou menos assim uma ideia do que é um ambientalista. Não passa nem pela cabeça o que seja ambientalista. Um ambiente. Estuda o ambiente. Ele analisa o ambiente. Só isso, ele só analisa. Estuda. Certo? Ele estuda, ele analisa com que propósito? Só para estudar mesmo? Ou ele traz algum benefício para o ambiente? Traz o benefício de melhorar. Estou escutando tudo. Traz um benefício de melhorar. Isso. Até que enfim, hein? Melhorar o ambiente, proteger o ambiente, o meio ambiente. Quando fala ambientalistas é porque eles cuidam do meio ambiente. E aí? Essa charge está mostrando aí os ambientalistas em ação? Não. 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 Portanto, está errada a letra C. Está errado. Letra D de dado. Concluímos com essa charge, podemos concluir que ela, a charge, ironiza o comportamento da imprensa. Sim. Essa charge está ironizando o comportamento da imprensa. O que é ironia mesmo, que a gente aprendeu? Ironia? Falar uma coisa e... que quer dizer... O contrário, o que quer dizer? Isso, afirmar algo quando a intenção é dizer exatamente o contrário, não é? Já aprendeu isso aí. É ao contrário daquilo. Isso. Então, a letra D de dado diz, nós podemos concluir com essa charge que ela ironiza o comportamento da imprensa. O que é a imprensa? Os políticos. A imprensa é os críticos? São os críticos. A imprensa são os críticos. É isso? Alguém, mais alguém? Concorda, discorda? O que é a imprensa? Concordo. Hã? Concordo. Com o quê? Que a imprensa é empresa dos críticos. A imprensa é a empresa dos ricos? Como assim? Dos críticos. Quem Faltando mais? da imprensa. Mais alguém, minha gente? Vamos participar da aula. Tem 8 alunos aqui. 8 alunos. O que é imprensa? E eu falei na aula o que era. Eu disse que era uma
coletiva. Os jornalistas. A imprensa são os jornalistas. Uma entrevista coletiva. Aí eu expliquei o que era. Imprensa são os meios de comunicação, as pessoas que trabalham nos meios de comunicação. Todos esses meios de comunicação, rádio, TV, internet, que é a imprensa, a mídia. As mídias é a imprensa. Eu falei já a segunda vez com essa agora. Se daqui a pouco eu perguntar, ainda vocês não vão saber. A imprensa são os meios midiáticos, os meios de comunicação. TV, rádio, internet, jornal, revista, são os meios de informação, os meios de comunicação. A imprensa são um conjunto dos repórteres, os jornalistas, o jornal, é a imprensa. Então, voltando aqui, ó, a letra D diz que essa charge ironiza o comportamento da imprensa. A imprensa falou o que aqui? Nada. Nada. Então, aqui na letra D está dizendo que essa charge ironiza o comportamento da imprensa. Qual é o comportamento da imprensa? Ficar calado. Hã? Fala de novo que eu não escutei. Eles aí estão calados, não estão dizendo nada. Pois é. Também estou vendo que eles estão calados. Estão dizendo. Se eles fizeram alguma pergunta ali, para os governantes responderem. Mas, então, não estou vendo nenhuma ironia com o comportamento da imprensa aí, não. Portanto, letra D também está errada. Então, considerando-se os elementos da charge, concluímos que ela critica. Critica o quê? A ineficácia das políticas. Isso, muito bem. Agora, o que danado é ineficácia? Comportamento. Não. O jeito de agir. Não. Ineficácia. Insuficiente. Olha, pode ser isso aí, mas depende de um contexto. Ainda não está tão explicado. Personagem. Como é? Falasse muito baixo aí, não entendi. Personagens? Não. Ineficácia? Não são personagens, não. Olha, em primeiro lugar, você tem que entender que esse IN na frente, IN significa, é um prefixo que significa não, ou 10. Temos vários exemplos com esse prefixo in. Vários exemplos com esse prefixo in. Por exemplo, ó, eu posso dizer aqui, ó, o seguinte. Eu posso dizer aqui a palavra feliz. Insuficiente. Feliz. Se eu botar esse prefixo IN na frente, vai ficar infeliz. Que significa o quê? Isso. Não? Professor, Presta atenção no que eu falei aqui, ó. O que é que o prefixo IN significa? Não. não. Ou, 10. então, feliz. Coloca o prefixo IN na frente, fica infeliz. Significa o quê? Ele não está feliz. Não está feliz. Não feliz. Ok? Se eu pego aqui, ó, e escrevo a palavra capaz. Capaz. E acrescento na frente do capaz o prefixo IN. Incapaz. Significa o quê? Não Ele não consegue fazer Não. aquele negócio. Capaz. Muito bem.
Então, ó, se eu pego aqui a palavra ineficácia, ineficácia vem da palavra eficácia. Eficácia. O que significa eficácia? Significa que funciona. Que dá resultados. Que dá resultados. Que funciona. Por exemplo, se eu disser assim, ó, a vacina Coronavac é 70% eficaz. O que significa isso? Que é 70% Funciona. funcional. Funciona 70%. Muito bem, isso mesmo. A vacina Coronavac é 70% eficaz, ou seja, ela é comprovadamente que funciona 70%. Em 70% dos casos ela funciona. Ok? Então, ela é eficaz, ela dá resultado, ela funciona. E então, chegaram à conclusão do que significa ineficácia. Algo que não funciona. Oi? Não funciona, não dá resultado. Fala Algo mais que não é alto. eficaz. Não funciona, não dá Algo que resultado. não funciona, Não não dá certo. eficaz. Ok? Ineficácia, não eficaz. Que não funciona. Funciona e também não dá resultado. Não dá resultado. Muito bem. Não dá resultados. Ok? Então, voltando para o exercício, conclui-se que essa charge critica a ineficácia das políticas. Nós podemos chamar de políticas as políticas são os meios que para se resolver as coisas, as leis, as medidas, as tomadas de decisões são as políticas. Ok? Então, ó, se foi montada uma entrevista coletiva para colocar em prática medidas efetivas, olha o nome já está dizendo, ó, a ideia é criarmos um conselho que coloque em prática medidas efetivas, ou seja, eles já estavam colocando medidas, só que essas medidas não foram efetivas, não se efetivaram, ou seja, as medidas que eles colocaram não levaram a nada, não deram resultados. Tanto é que o ambiente onde eles se encontram está mostrando perfeitamente isso. Ó. Já se acabaram todas as árvores. A floresta foi desmatada. Ou seja, todas as medidas, todas as políticas que eles lançaram anteriormente se mostraram ineficazes. Não surtiram efeito algum. Tanto é que a floresta foi toda desmatada. Aí agora que ela foi desmatada, eles se reúnem para dizer que vai colocar em prática medidas efetivas. Ora essa. É uma piada, não é? É por isso que é feito com a charge. Para ficar uma coisa engraçada, hilária. É uma piada. Porque agora vai colocar em prática medidas efetivas, agora já é tarde demais. Já se acabou-se toda a floresta. Então, ó, essa charge, ela satiriza. O que é satirizar, que eu tinha dito logo no começo? O que é uma sátira? Uma crítica. Isso. Então, a resposta correta é a letra E. Certo? Agora vocês vão fazer por vocês só. Já dei as dicas aí, como é que se faz. Agora é com vocês. Vamos lá? Oficina. O que é uma oficina? Depende.
De O quê? lugar que conserta carro. Só existe oficina de consertar carro. De Não. bike, Sim, de bicicleta. Que mais? de Moto. skate, é, De skate, de moto, de moto. de ônibus, Que mais? Pode ir dizendo. trailer, Caminhão. De quê? De peão, televisão, Caminhão. de avião, de televisão. Jato. Jato. Aham, Avião. certo. E pode ter oficina de textos? pode. Pode também, porque oficina não significa só isso que vocês estão dizendo aí, não. Oficina é onde você vai emendar, misturar, consertar. Oficina pode significar isso. Então, ó, aqui ele diz: que tal você produzir charges a partir de notícias? Então, ó, você vai fazer isso, você vai produzir uma charge. Você quem vai fazer. Não é para você pegar uma charge já pronta e dizer: olha aí, professor, eu já fiz. Não. É para você fazer uma charge. Produzir é você quem vai fazer. Certo? Então, você vai fazer isso. Produzir charges. Está no plural, viu? Não é uma só, não. E você vai partir de quê? De notícias recortadas de jornais. Ah, professor, não tem um jornal, não. Procura um. Quando for lá na barraca de seu Bio comprar ovo, pede a ele para embrulhar num jornal. Ou então você pode pesquisar os jornais na internet, imprimir e recortar. Ou você pode pegar uma revista velha que também serve. Não precisa ser só em jornal. Pode ser em revista. Ah, então eu vou pegar aqui numa revista que eu tenho aqui em casa guardada, vou recortar uma charge e colar no caderno. Não. Você vai produzir uma charge, produzir. Não é para pegar uma já pronta, não. E como é que eu vou produzir, professor? Você vai recortar pedaços, talvez uma imagem. Lembra-se que os elementos que constituem a charge, olha, os elementos que constituem a charge, a imagem, a ironia, a personalidade, a personagem, tá? Então você pode recortar, ó, uma imagem. Você pode recortar uma imagem. Depois aí você junta com um pedaço de uma notícia. Você recorta uma notícia. Você pode também desenhar as figuras humanas. Vamos ver aqui algumas dicas de como desenhar uma figura humana. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir aqui um especialista que ele mostra para a gente como é que faz. Um especialista em charge. É um chargista. Especialista em charge que faz charge. É um chargista. Olha, ele desenhou aqui, ó. O que é isso aqui? Parece um urso polar. Parece um urso, não é? Uhum. Tem um texto verbal aí. Rio mais ó. Rio mais o quê? Rio mais ó. Zó ou é 2, 0? Rio 20. 20. Agora entendi. 20 se refere ao que esse 20? Se refere ao que esse 20? Número? 2020. 20. Isso, 2020. Foi quando teve as Olimpíadas do Rio. Esse rio é o quê? O Rio Jaboatão, é?
É o urso que tá passando pelo rio Jaboatão, não é? Não. Não. É o que então? Que rio é esse? É o rio Tracunhaé? Ah, já sei, é o rio Ipojuca. Não. É o que então? Rio de Janeiro. Fala mais alto para eu escutar. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, muito bem. Foi aonde foi sediada as Olimpíadas, em 2020. E o que mais está mostrando aqui? Esse urso veio andando pela água até aqui, foi? Não. Veio como então? Não, Está flutuando, No é? gelo. não, É. ele tava em cima de um parece, pedaço de gelo, né? Ele tava em Isso, cima de um negócio de rio de gelo e o coisa quebrou. Aí tá levando ele. muito bem. E aqui em cima dele tem alguma... É uma tatuagem, é que ele fez aí uma tatuagem? Não. É o que é isso? É sujeira. É sujeira. Então ele se relou ali pela geleira e ficou aqui relado com a sujeira, não foi? Foi. São mapas. Aqui tem um mapa, desenhado aqui um mapa. E tá redondo aqui, dando a entender que é o planeta. Ó. Dá para ver o Brasil aí? Uhum. Dá. Muito bem, pessoal. Então, ó, você pode desenhar, ó, fazer esses rabiscos, desenhar alguma coisa que você queira mostrar. Ok? Vamos ver aqui se eu consigo colocar aqui um especialista falando como é, um chargista falando como é que ele faz as caricaturas, esses desenhos assim, como é que ele faz. Vamos ver se eu consigo escutar aqui. Opa, censurado. Não era isso não sei porque não está mostrando aqui. Não era bem isso que eu queria ver, não. Deu borboleta. Pega daqui para você. O nome do chargista Angelim. Angelim. Deixa eu ver se mostra agora. Não tá mostrando. Então, Angeli, ele vai mostrar, vai dizer algumas dicas para vocês escreverem, fazerem sua própria charge. Vamos ver aqui o que é que ele diz. O Lula é muito fácil de fazer caricatura. 2 bolinhas, já que dá o corpo, e a cabeça dele que é redondinha, ele não tem pescoço, né? Aí o problema é como você vai ornamentar esse shape, esse traçado, né? No FHC eu comecei a pensar essa coisa de não fazer caricatura de político. E acabar mais trabalhando como personagem a cultura política e não os políticos. Eu acabei, no governo Lula, usando muito pouco recurso da caricatura, né? O grande personagem mesmo da política brasileira é o sistema político, né? Não é exatamente um senador ou o Senado, é uma coisa que vem lá do Império, né? A forma de se governar. Dom Pedro distribuía cargos, né? Para comprar as pessoas, e isso se faz a política da mesma forma até hoje, né? O Lula é mais fácil que o Fernando Henrique, por exemplo. O Fernando Henrique ele era meio empolado, né? Ele tinha o topete dele,
topete que tinha um caimento. O que pegava no Fernando Henrique era um pouco os dentinhos dele tortinhos e tal, e um pouco o lábio superior avantajado, assim. No caso do Lula, eu já estava querendo mudar o meu trabalho. Eu estava querendo alterar um pouco a forma de fazer charge, essa implicância com a caricatura que começou, eu comecei a ter que utilizar outros recursos para fazer a charge. Na época do Lula eu preferia ir além, né? E esse ir além a gente erra, né? Porque quando você está mudando a sua forma de escrever, de desenhar e tal, você acaba cometendo erros ou coisas que você não tentou, mas não alcançou, né? Então com Lula eu acho que eu fiz muito teste, assim. Eu testei bastante a forma de fazer charge, essas coisas. Muito bem, olha, eu vou parar aqui. O vídeo ainda continua, tá? Vou deixar o link aí, vou renovar o link, que aquele que eu coloquei não estava funcionando. Vou renovar ele aqui, ó, vou botar ele aqui, o novo link, onde se encontra isso. É uma entrevista com a Angeli, que ele mostra como é que faz charge. Essa questão política entre Lula, Fernando Henrique Cardoso, pode esquecer. Desconsidere essa parte aí, tá? A questão aqui é como fazer uma charge, como fazer o desenho, a caricatura, certo? Então vocês podem dar uma olhadinha aí nesse link para assistir, né, assistir o vídeo mostrando Angeli mostrando como é que faz. Por exemplo, ele diz logo no começo do vídeo que ele, para desenhar o personagem Lula é muito fácil. Ele fala mais de uma vez isso, diz que é muito fácil. É só fazer 2 bolas. Aí ele diz que o problema ou a questão é como você vai ornamentar esse quadro aí que você fez. Ornamentar é enfeitar. Ornamentos são enfeites. Então, você é que vai decidir qual é a cor que você vai colocar. A cor tem que ter algo a ver com o tema que você está falando lá na charge, né? Então, por exemplo, se você vai pegar uma notícia, né? Só é você pesquisar aí, notícias. Lembrando que ele disse aqui que a sua oficina, a oficina, você vai fazer uma montagem. Você vai montagem de quê? De fotos, de textos para formar uma charge, tá? A partir de quê? O pontapé inicial vai partir de quê? De notícias, tá? Então vai partir de notícias. E você pode recortar de jornais. Ou você pode recortar de revistas, de livros antigos. Claro que você não vai pegar os seus livros desse ano e meter a tesoura para recortar. Não é isso, tá? Livros antigos, brochuras. Brochuras são revistas bem pequenas, que não tem muitas páginas, tá? Livros antigos, brochura pode ser imprimir de sites da internet. Aí precisa de uma impressora para imprimir e depois você recorta, não é? Fala. Falando no negócio de livro. Os livros da escola é para entregar quando? Os livros antigos do ano Da passado escola. já era Não, para ter deixa eu entregue. Hoje avisaram no grupo, eu já levei o meu já faz tempo. Faz tempo que já era para ter Eu acho que entregue. foi mês passado. Não chegou no meu não, porque eu olhava o grupo, não tava. Certo. Então, ó, você vai fazer isso, tá? A partir de notícias. Então, você pode procurar notícias. Eu coloquei aqui notícias. Notícias de hoje. Ou pode ser de notícias de há um mês atrás. Também pode ser notícias de um mês atrás. Ó.
pegar aqui essa notícia aqui, ó. Ó, a notícia é essa. Bolsonaro é um perigo para o Brasil e para o mundo. Pronto. Eu posso recortar essa notícia e colar no meu caderno. Recorta e cola. Então você vai ter que procurar uma imagem, tá? Que vá ter a ver com essa notícia que você fez, que você falou aí. Ou você pode fazer o desenho, a caricatura, o rabisco, tá? Lembrando sempre que as caricaturas, elas buscam exagerar, tornar o personagem ridículo, tá? Olha aqui, ó. As charges procuram expor figuras públicas. Figuras públicas são os políticos, um jogador de futebol famoso, um apresentador famoso, ou seja, figuras públicas. Expor a situações ridículas. Mostrar ele de forma não convencional, tá? Suscitando o riso. Ok? Então você pode procurar desenhar também. Você não precisa só recortar. Você pode desenhar também. No desenho é até melhor que você pode aumentar o nariz, diminuir a boca, você pode aumentar o pé, colocar o pé descalço, enfim, do jeito que você quiser, mas que tenha a ver com a notícia que você pegou. E não é essa notícia que eu estou botando aqui, tá, gente? É só um exemplo, isso aqui que eu estou mostrando. Tá? Você pode pegar qualquer notícia, por exemplo, ó, Auxílio Emergencial 2021. Aí você recorta a notícia, ó, e faz um desenho para isso aí, Auxílio Emergencial. Aí bota lá uma imagem, um texto verbal, tá? Por menor que seja, mas tem que ter um texto verbal. Por exemplo, deixa eu ver aqui, um texto verbal. Eu coloquei agora há pouco, não foi? Uma imagem que mostrou aí daquele do Rio. Mas tinha um nomezinho bem pequeno, era Rio 2020. Foi? O nome tava Rio mais Isso, 20. Rio, olha aí, ó. Aqui é um desenho, tem uma imagem, ó, e tem um texto verbal, tá lá em cima. Então lembre-se que a sua charge também tem que ter um texto verbal. Tem que ter uma parte verbal, certo? Então, esse é o exercício que vocês vão fazer. Vocês vão produzir uma charge, ok? Você vai recortando uma imagem, aí junta com uma notícia, aí faz um desenho, ou então você recorta um desenho, a parte pictórica, que é a imagem, você recorta de outro lugar. Não é para pegar uma charge pronta, já falei isso, já estou falando pela terceira vez. Não é para pegar uma charge pronta, é para você produzir, você é quem vai produzir, ok? Então, vou deixar aqui esse exercício agora no grupo de vocês e vocês vão fazer esse exercício. Tem 1 hora para entregar, 1 hora. Quer dizer, 50 minutos, né? Já são 14h10. Tem 50 minutos ainda. Aí vocês coloquem o nome de vocês aí, tá no chat. Coloca o nome aí no chat para eu poder colocar na chamada. Coloca o nome e sai. Fica aguardando lá no grupo que eu vou colocar o exercício agora. Tchau.